Item número: SCP-3075. Classe de objeto: seguro. Procedimentos especiais de contenção. Famílias e orfanatos afetados por SCP-3075 permanecem sob vigilância clandestina indefinidamente. MTF Tal, 70, Banhadores do Sol, estão de prontidão para recuperar instâncias de SCP-3075, acaso a atividade anômala previamente não documentada seja observada, a critério do Comando da Área 49. Atualização: 24/8/2023. Espécime ZQ-457, que está armazenado em biocontenção classe 3º no sítio 86, agora é provisoriamente um objeto constituinte de SCP-3075. Como parte dos esforços de recuperação, a busca por casos semelhantes em Nordfriesland, Schleswig e Flensburg está em andamento. Atualização: 9/12/2026. A revisão de contenção de 24 de agosto de 2023 está obsoleta. Ver Adendo 3075, 19. Descrição: SCP-3075 é uma discrepância estatística sobre o número de nascimentos no estado alemão de Schleswig-Holstein. A anomalia foi notada pela primeira vez por estatísticos do governo durante o Censo da União Europeia de 2021. 468 crianças a mais, designadas SCP-3075-A, entre as idades de 4 e 9 anos foram relatadas em comunidades predominantemente costeiras no distrito de Nordfriesland, do que poderiam ser contabilizadas de qualquer forma. Em todos os casos, a certidão de nascimento estava ausente e nenhuma outra evidência de nascimento foi encontrada. As pessoas diretamente afetadas por SCP-3075 não puderam fornecer informações significativas sobre as circunstâncias do aparecimento de SCP-3075-A e não expressaram suspeitas sobre SCP-3075-A em geral. O tamanho incomum e inesperado da discrepância levou a uma investigação federal que não conseguiu identificar a causa da anomalia. O caso foi entregue à Fundação em julho de 2023. SCP-3075, ação fisiologicamente e biologicamente indistinguíveis de crianças humanas. No entanto, as instâncias apresentam dificuldade com a compreensão e comunicação de ideias abstratas complexas. SCP-3075-A também apresenta má compreensão da linguagem facial e corporal. A possibilidade de que SCP-3075-A produza um efeito memético obscurecendo características anatômicas verdadeiras não foi descartada. Pessoas que interagem regularmente com SCP-3075-A tendem a se comportar de maneira excessivamente agradável e, no caso de indivíduos psicologicamente maduros, exibem um alto grau de assertividade sexual. Isso pode estar ligado a níveis persistentemente altos de serotonina e dopamina em indivíduos afetados. O espécime ZQ-457 é o cadáver de uma entidade humanoide de proveniência desconhecida, descoberto em 4/7/2021, um mês antes da realização do censo, nos arredores de uma parada de caminhões perto de Silberstedt, cidade a menos de 5 km de Nordfriesland. As circunstâncias que cercam a descoberta do espécime e os resultados da autópsia levaram à reclassificação provisória do objeto. O foco atual da investigação é estabelecer uma conexão definitiva entre SCP-3075-A e ZQ-457. Autópsia do espécime ZQ-457. Data, hora e local do exame: 8/7/2021, 9h45 CEST, sítio 86 Operation Suite D, conduzido por Dr. Kampf, médico legista do sítio 86, assistido pelo técnico mortuário R. Penning. Resumo do exame: ZQ-457 é superficialmente humano na aparência. O cadáver é em grande parte coberto com cabelos castanhos curtos, com exceção do rosto, mãos e pés. O cadáver é uma reminiscência de uma criança humana entre as idades de 4 e 5 anos. A putrefação negra é evidente. As características faciais e a estrutura do crânio de ZQ-457 lembram vagamente as de um chimpanzé, com sobrancelhas pronunciadas e uma cavidade craniana notavelmente estreita.
O cérebro exibe desvios significativos da biologia convencional. Placas metálicas complexas cobrem aproximadamente 40% da área total da superfície do cérebro. Além disso, filamentos metálicos semelhantes a filamentos se estendem até o cérebro, com uma profundidade máxima de 18 centímetros evidenciada. ZQ-457 não possui um sistema reprodutivo. Além disso, um feto humano de aproximadamente 27 semanas de sexo incerto foi recuperado da cavidade abdominal onde o útero estaria situado. O feto foi encontrado coberto por um tecido de polímero semelhante a um maiô de corpo inteiro. Modo de morte: incerto. Resultados de DNA. Em comparação com HS sapiens, ZQ-457 possui uma similaridade de 99,6%. O DNA do espécime corresponde intimamente ao da espécie extinta H. erectus. Relatório de Vigilância SCP-3075, AI 13, 15 de setembro de 2023. Preparado por F. Akin, Operador de Vigilância da Sítio 49. Há pouca distinção de comportamento entre as 45 instâncias de SCP-3075, a sob vigilância da minha equipe. As instâncias exibem invariavelmente e indiscriminadamente um alto grau de obediência, docilidade e amizade, efetivamente prendendo-se a qualquer indivíduo com o qual tenha sido estabelecido contato visual. Indivíduos que são alvo desse afeto tendem a responder positivamente, principalmente com o aumento da exposição. No entanto, mesmo quando uma resposta negativa é observada, SCP-3075-A não se desvia de seu comportamento estabelecido. Registro de entrevista da Operação LT-05-3075-903. Ordose sumário executivo. Duração: 15/2/2024 até 28/2/2024. Declaração de missão: a exploração da possibilidade de adulteração mental em indivíduos ligados ao aparecimento de instâncias de SCP-3075-A, incluindo a identificação de memórias e cavidades de memória obscurecidas e projetadas. Metodologia: 15 indivíduos pré-selecionados de diferentes famílias e orfanatos afetados por SCP-3075 foram submetidos a um regime de 2 semanas envolvendo condicionamento para maior sugestionabilidade, terapia monéstica e entrevistas pré e pós-terapia. Resultados: em todos os sujeitos, as memórias declarativas ocorridas após 24 de junho de 2021 são acompanhadas de memórias paralelas relativas ao sujeito, sozinho, engajado em diversas atividades em várias praias de areia e planícies de maré localizadas no distrito. Embora não correspondam a atividades documentadas na realidade, e não inspirem preocupação dos próprios sujeitos, essas memórias não apresentam sinais tradicionais sugestivos de origem sintética. Um conjunto de memórias mostra um alto grau de convergência contextual entre os sujeitos. Essas memórias envolvem os sujeitos recebendo informações inteligíveis de uma forma pouco clara de uma fonte não identificada. A recitação demonstra uma semelhança de 90% entre os assuntos. Ver documento anexo. Fragmento de memória reconstituído Ordose, 957-76. Observação: as seções entre colchetes indicam variações observadas no relato do conteúdo entre os indivíduos. Oi. Eu vi você ontem, na praia. Eu estava no limite, junto às rochas. Você olhou para mim por 0,035677 segundos. Eu olhei para você por mais tempo. 1,4389 segundos, o suficiente para ver tudo. Pele tão macia e limpa, como sabão derretido. Ossos tão brancos e fortes. Dedos tão lisos. E sua cabeça, gentilmente pulsante, trêmula coroa. A curva na base do seu crânio, dente sutil em suas têmporas, algo de outro mundo. Seu cérebro. A joia perfeita no fundo perfeito. Eu imagino. Como é? Para ser você. Venha conhecer-me. Pela praia. Eu estarei esperando. Eu cavei fundo. Encarou seu coração fresco e quente. É hora de você olhar para o meu. Devemos ver o Sunset Sunrise juntos. Adendo 3075, 19/9/2026.
À luz da atual ausência de investigação significativa sobre SCP-3075, o espécime ZQ-457 agora deixa de ser um objeto associado de SCP-3075. Após uma revisão de SCP-3075 e suas propriedades associadas, e com a recomendação do Comitê de Ética, nem SCP-3075, nem pessoas associadas devem estar sujeitas à contenção no local. Além disso, a classe de objeto foi revisada de Euclídeo para seguro. Diretor do sítio, 49, J. Ável. Relatório de Vigilância SCP-3075, AC-236, 15/9/2042. Preparado por Ifovler, operador da Unidade de Vigilância Sítio, 49. Atualmente, existem 38 instâncias 3075, sob minha observação. Todos podem ser descritos como bem ajustados e possuem uma ampla gama de laços sociais dentro de suas respectivas comunidades. Todas as instâncias, exceto 3, possuem vida sexual ativa, com múltiplos parceiros e uma média de 3,5 filhos por instância. Esta taxa de fecundidade corresponde às documentadas pela maioria dos meus colegas e são superiores à média nacional. A prole em questão é comportamentalmente semelhante ao seu pai não, 3075, exibindo relativamente pouco dos problemas de compreensão e comunicação que, até certo ponto, ainda estão presentes em instâncias 3075, Incidente 3075, 12. Aproximadamente às 2h27 de 17/9/2042, toda a infraestrutura de vigilância nos domicílios afetados por SCP-3075 falhou permanentemente sem aviso prévio. Ao estabelecer contato direto, todas as instâncias de SCP-3075, bem como seus descendentes, foram dados como desaparecidos. A recuperação está em andamento. Registro de vídeo 3075, VC 425, 2h23 até 2h27 CEST, 17/9/2042. O seguinte foi documentado vários minutos antes da falha espontânea de toda a infraestrutura de vigilância na casa de SCP-3075, 252. Iniciar registro. O banheiro do primeiro andar, na escuridão, é visto do canto sudeste da sala. Às 2h23, 252 entra na sala e acende as luzes. A instância se move em direção à pia e olha diretamente para a lente através do espelho à sua frente. Às 2h25, 252 começa a vocalizar. Obrigado. Foi um lindo. Aquele sol em movimento. Eu não teria de outra maneira. Você é tão perfeito. A instância pausa e sorri. Às 2h27, a instância começa a vocalizar novamente. Agora você me conhece. O que você acha? Eu sou tão perfeito quanto você. Finalizar registro. Declaração de encerramento. Os MTF tal, 70 foram despachados ao domicílio e confirmaram o desaparecimento do A-252, bem como dos 5 filhos da instância. O cônjuge da instância foi encontrado no local, ileso e desconhecendo os eventos ocorridos. O corpo de uma criança humana biologicamente assexuada com idades entre 4 e 5 anos foi descoberto a 100 metros do domicílio. O relatório de autópsia revelou a presença de um feto de 27 semanas na cavidade abdominal. Este feto é de origem humana aproximada, mas possui desvios genéticos e anatômicos notáveis.